Eu os convido nesse momento a fecharem os seus olhos, entrando em contato com a sua essência. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima por mais esta oportunidade. E que nesse momento cada pessoa possa fazer o seu agradecimento mais íntimo, o seu pedido mais íntimo para si e para aqueles que trazemos em nossas mentes. E agora imagine a figura meiga do nosso Mestre Jesus se aproximando de você, colocando a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração, ampliando em luz o seu campo cardíaco, se expandindo num amor puro, muito delicado e ao mesmo tempo muito intenso. E agora vamos pegar esse amor ampliado dos nossos corações, que todos nós temos, e vamos transformar esse amor em vibração, que é o momento em que nós direcionamos essa energia de amor, de abraço bendito que acolhe, de aconchego para muitos que sofrem. E assim vamos vibrar pelo nosso planeta, que acolhe a todos nós, nos permitindo evoluir. Vibremos. Dentro desse nosso planeta ainda existem espaços de muita dor, existem povos em guerras, existem pessoas aprisionadas, existem pessoas em leitos de hospitais, em estados graves. E nós vamos pegar essa energia de amor, de cura, de compreensão, de serenidade. E nós vamos enviar para esses espaços. Nós vamos passar pelos presídios, nós vamos passar pelas UTIs, nos asilos, nos orfanatos. Nós vamos passar pelos ambientes em guerra e nós vamos vibrar muita paz e muito amor. Vamos vibrar também por um lugar particular e muito especial, que é o nosso lar. Principalmente aqueles em conflitos existenciais, aflitivos, problemáticos. Vibremos por esses lares, por essas pessoas, envolvendo-as, principalmente aquelas que nos são mais difíceis. Vamos envolvê-las para que, através do amor, consigam superar os maus momentos. E assim, nós pedimos ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco e que possamos levar esse amor, essa fraternidade da prece, de pensamento positivo, para emanarmos para cada irmão e irmã que precisam desse amor, que possamos ser mensageiros do Cristo, que possamos nos doar, que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções.
estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Que é fazer projeção? É colocar no outro a responsabilidade pelos erros, pelas dificuldades, que na realidade quem tem sou eu. Então eu projeto no outro, isso é um processo de espelho. Como eu não aceito que eu tenho aquela dificuldade, como eu não aceito que eu tenho aquele inconveniente, aquele comportamento inadequado, como eu não aceito isso, eu projeto para o outro. Essa é a tendência de projeção. Porque é mais fácil observar no outro aquilo que eu não aceito em mim. Por isso que é tão fácil ver no outro o erro que na realidade se encontra dentro de mim, porque a forma é minha. Quanto mais João fala de Pedro, menos sei de Pedro e mais sei de João. Porque a gente fala daquilo que a gente tem lá dentro. Quando a gente começa a falar muito do outro, na realidade a gente está falando da gente. Por isso a frase:
Quanto mais João fala de Pedro, menos sei de Pedro e mais sei de João. Porque ele está se colocando no processo de projeção. A gente adora mostrar da luz ao outro. Olha só, você não está sabendo o que você está fazendo, né? Porque a gente vê tudo. Então a gente vai ensinar o outro a viver. Porque o outro, coitado, ele não está vivendo como eu vivo. Então ele precisa da minha sabedoria. Não é assim que às vezes a gente se comporta? Olha, eu vou te dizer uma verdade. Que verdade é essa? Quem disse que você tem verdade? Desde quando só a maneira da gente viver é certa? Desde quando tem apenas um caminho dessa maneira que se coloca? De intransigência. Não, mas não vai dar certo não. Se você viver de outra maneira, não vai funcionar. Não funcionou comigo. Comigo não funcionou. O outro tem uma outra vida. Ah, vou me colocar no lugar do outro. A gente tem muita mania de falar isso, né? Colocar do outro se for para compreender, ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir. Olha, eu sou muito sincero. Eu vou falar uma verdade para você. Olha só como é que a gente é sincero. Aí eu sou sincero para falar a verdade. Mas na hora que eu vou ouvir, olha só, você me magoou. Eu sou tão frágil. Interessante, a gente é sincero, a gente é firme para falar e muito sensível para ouvir. Então a gente quer pegar essa luz e a gente fala assim, parece que eu estou dando luz, né, para quem não enxerga. Que a gente quer mostrar para o outro pelo processo de projeção. Seria bem melhor se nós pegássemos essa luz que a gente está mostrando para o outro e falasse assim, onde é que está isso aqui dentro de mim? Aonde é que está essa situação difícil dentro de mim? E a gente pega essa luz e começa a iluminar a nossa intimidade e começa a se olhar, a olhar essas caixinhas que nós montamos ao longo da vida, de tantas reencarnações, e começamos a substituir. E aquilo que a gente não entende que o outro está fazendo, a gente também pode fazer uma outra coisa, se calar. A gente não é obrigado a julgar. Luz do mundo. Jesus, o mestre dos mestres, tinha sempre palavras de estímulo aos que o seguiam. Ninguém como ele utilizou de forma tão excelente as palavras de incentivo a quem pretendesse estar com ele. É assim que nos credencia a herdeiros do universo, pois que somos filhos do Pai que tudo criou. Bem como nos chama de filhos da luz, ramos da videira, aqueles que podem fazer tudo o que ele fez e muito mais. De forma miúde, ficamos nos questionando a respeito de algumas de suas afirmativas. Por nos considerarmos tão pequenos, tão distantes da grandeza de que se reveste o Mestre de Nazaré, indagamo-nos se ele estaria certo ao nos ofertar tais credenciais. Filhos da luz? Nós, que nos sentimos ainda tateando em sombras densas? Andar no mundo como filhos da luz? Enquanto temos luz? De que luz dispomos? De que intensidade é nossa luz? Então nos lembramos do valor de um fósforo em plena escuridão. Quando a escuridão se faz porque a energia elétrica sofre uma pane, como a luz débil de um fósforo faz a grande diferença. Disse alguém que nos podemos considerar como um fósforo aceso. Sim, a chama não ilumina a grande distância, mas faz a diferença entre a escuridão total e uma pequena claridade. Claridade que nos retira, por breves segundos, embora, da insegurança total das trevas. Claridade que nos permite ver o outro, perceber que não estamos sós, que mais alguém compartilha conosco daquela situação e nos darmos as mãos. Claridade que nos permite ir buscar uma lanterna, uma vela, um lampião. Ou se nada disso tiver por perto, acender um outro fósforo, e mais outro. Quem sabe, fazer um clarão maior enquanto a energia elétrica não se restaura. Em se tratando da sociedade, podemos imaginar o mesmo valor dessa pequena luz.
Se somos um fósforo de dignidade que se acende quando a corrupção anda à solta, fazemos a diferença. Porque a nossa chama mostra a outros o nosso valor e motiva a que os demais resolvam acender a sua própria chama. Se em meio à indiferença geral, somos o fósforo que aquece a alma e a vida de quem sofre. Se em meio à covardia moral mostramos a luz da correta conduta. Se, enfim, somos a pequenina chama da amizade, da justiça, da fé. Quanta luz espalharemos por onde passarmos? Tinha, portanto, toda a razão Jesus ao nos estimular a andar no mundo como filhos da luz. Andar enquanto tivermos luz. A luz ilumina onde se apresente e mostra cores onde somente havia trevas. Mostra pessoas onde somente havia solidão. Acena esperança onde graça a infelicidade. Pensemos nisso e atendamos ao incentivo do Mestre de Nazaré. Não nos preocupemos com a chama pequena, oscilante ou de duração rápida. Mostremos nossa luz, mesmo que somente seja para acender outra luz. Será a nossa contribuição para um mundo de alegrias, risos e cores que todos desejamos para nós, para nossos filhos, para as gerações futuras. Do livro Agenda Cristã, do médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Esta semana vamos fazer a nossa reflexão. O André Luiz nos alerta, nos ensina. Não estrague o seu dia. Ele vai falar sobre essa questão. Vamos lá. Por que nós não devemos estragar o nosso dia com a nossa irritação? Porque não vai solucionar o nosso problema. Com a irritação, não. E com o seu mau humor? Vai fazer alguma mudança na sua vida? Ele diz que não. E com a nossa dor? A nossa dor não vai impedir que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. Essa é a reflexão que André Luiz nos atenta. E com a nossa tristeza, vai iluminar os nossos caminhos? Também não. E com o nosso desânimo, não edifica a você, a ninguém. Nós temos que estar bem animados, né, para podermos fazer alguma coisa. E com as nossas reclamações? Com as nossas reclamações jamais acrescentarão aos que erraram, né? Aqueles que fizeram mal. Uma só porção de amor vai acrescentar isso, para fazer estes perceberem o seu erro e melhorarem na sua consciência. Então, para eles terem essa consciência, não adianta ficar reclamando. Nós temos que desprender o nosso amor, o nosso ensinamento. E também André Luiz, esse espírito, nos fala: não estrague o seu dia com essas atitudes negativas. Olha que reflexão. Tá? Então vamos repensar nas nossas atitudes. E também que nós devemos aprender com a sabedoria divina a perdoar infinitamente, construindo sempre para o grandioso bem. Então vamos aprender incessantemente
e caminharmos com o Mestre Jesus, sempre procurando o nosso melhoramento e a nossa própria evolução, nossa própria transformação, né? Sem perder o precioso tempo com o quê? Com reclamações, lamentações e com os acontecimentos que não deram certo. Não, Jesus nos ensina que nós devemos voltar o nosso pensamento, nosso sentimento para as coisas que deram certos, para as coisas que você percebe que existe amor no caminho. E assim, refletindo nesta semana sobre essa questão, vamos sempre dizendo fé e equilíbrio em todas as direções.